Olá, saboreie o nosso cardápio de boas ideias. E hoje o nosso programa Um Barzinho de Prosa tá com uma cara muito diferente. A gente vai falar do uísque, o uísque escocês ou irlandês. De toda forma, essa bebida tão importante que desde os meados do século XII ao século XIV e até os tempos atuais tem encantado os paladares mais sofisticados. E aqui a gente tem um uísque, uma história, uma identidade, um conceito de montanha, né, de mineridade, mas de muita tradição escocesa. E para começar esse programa maravilhoso, vou apresentar aqui os nossos grandes convidados. Começar por um lá das terras, né, do velho continente, né, o Lothar, que é da Alemanha. Ele vai falar um pouco aí sobre ele, sobre sua história. Marcos, aqui de Minas Gerais, da Ambix. O Rodrigo, de Três Corações, Isso. terra do Pelé. Tem que ter três corações para beber algo tão bom, né? Só dá para matar um cara de 3 corações com uma faca de 3 pontas. De 3 pontas. Então e tem a cidade de 3 Tem, pontas. sabe? E tá ali, né? Tá perto. É uma rixa, né? Antiga. Mas vamos começar então pelo Rodrigo, que se apresente aí para esse programa. Legal. Um brinde, né? Vamos brindar. Um brinde. Pra gente... Valeu. Não, tem que... Não, é um prazer estar aqui conversando com todos vocês sobre o Glenamara, sobre o uísque, sobre a tradição que o uísque traz junto com ele, né? E conversar aqui sobre como que a gente chegou nesse projeto aqui, como que a gente construiu esse uísque. Muito bom. Marcos? Bom, eu sou hoje o embaixador da Lamas Destilaria. Tive a oportunidade de trabalhar numa metalúrgica multinacional aqui de Minas Gerais, onde eu conheci o Rodrigo e o Lothar, e descobri que nós somos apaixonados por uísque, né? E trabalhando na Lamas, veio toda uma conversa, uma concepção de fazer algo diferente, né, também. E nós estamos aqui hoje para bater esse papo. Fino. Grande Lothar. Eu sou Lothar, alemão, de nascimento, mineiro de coração, desde 1988. Bom. Comecei a trabalhar aqui e viver há mais que 20 anos em Minas. Eu sou um amador de whisky há muitas décadas, então já conheço bastante, visitei muitas destilarias no mundo e junto com meus amigos nós desenvolvemos uma ideia bebendo whisky, né? Quando bebe whisky vem as melhores ideias. Oh, boa frase. E que tal a gente começar como independent bottler, como diz na Escócia, né? Criando o nosso whisky mesmo, que nós achamos o melhor whisky. Então, assim que começou a nossa história. E é um alemão que não veio falar de cerveja, né? Então, Pois é, diferente. A gente já tem esse estereótipo. Tem um diferencial, né, Bruno? Então a gente tem um alemão único aqui para falar de uísque. Então vamos começar dessa origem, né? Como é que começou essa ideia? Qual que é... Tem uma caixa aqui, tem uma arte, vamos falar disso tudo. O projeto é um pouco assim. Eu, Marcos e o Lothar trabalhamos durante muitos anos na mesma empresa. Cada um numa área específica, o Lothar especialista em engenharia, produção, eu mais na área comercial e TI, e o Marcos era a pessoa da qualidade lá. E a gente se tornou amigos, né? Nós três saímos da empresa já há algum tempo. E o Marcos começou essa aventura dele no mundo do uísque com a Lamas, né? Eu muito próximo dele. Quando eu saí, a gente se aproximou mais porque eu sou apaixonado com uísque também. E o Lothar com a paixão que ele mesmo já disse que tem para o uísque, né? Um certo dia, eu e Lothar estávamos fazendo uma degustação na casa dele, que tem toda a variedade de uísque que você imaginar. Mais de 100, né? Mais de 100. Nós estávamos isso aqui, né? Aqui. Tem na Alemanha tem na Alemanha também. E aí a gente estava, né, experimentando
vários uísques, com várias graduações alcoólicas, com várias maturações em madeiras diferentes e tal. E aí veio a ideia, se pensar, poxa vida, a gente acha um uísque aqui, o outro ali, mas não está exatamente do jeito que a gente gosta, né? Por que a gente não pode desenvolver um uísque que seja exatamente do jeito que o nosso paladar gosta? Vocês tomaram muito uísque, então, né? Para chegar nessa exatamente. conclusão. Aí veio a ideia, né, com a Lamas, com o Marcos, a gente começou a se perguntar, pô, será que existe a possibilidade de fazer esse uísque dessa forma? E a Lamas, uma destilaria premiada, né, com vários uísques premiados mundialmente, com uma ótima posição na Bíblia do uísque, ela cria essa possibilidade. E aí a gente começou a desenhar esse uísque que você está experimentando aqui, que eu acho que ficou um dos melhores uísques que eu já tomei. Glenamara. Glenamara. E o que é o Glenamara? Acho que o Lota pode explicar melhor do que eu. Vou pegar aqui. Os nossos passos em desenvolver o whisky foram aquilo, né? A gente experimentou até chegar ao nosso gosto, né? O nosso gosto mesmo, que a gente gosta de um pouquinho de muitas whiskies que a gente experimentou. E foi uma manhã bem intensa. Foi lá na Lamas Destilaria. Eu nunca saí tão alegre lá para 1h da tarde. Foi divertido. Nós chegamos cedo lá, né? Chegamos cedo e foi o café provamos da amanhã. E uma sequência, Bruno, de uns vários uísques, várias provas para a gente. Bom, um pouquinho desse aqui, um pouquinho daquele ali, a gente fazia a combinação perfeita. Aí foi um dia muito alegre, né? Aí falamos, o que a gente precisa mais? Já temos definido como será o nosso whisky, né? O que a gente precisa mais? Marcos, você como comercial de whisky, trabalhando na Ambix junto com a Lamas, o que a gente precisa de um nome, né? Aí a gente começou a discutir vários nomes, né? No final a gente chegou à conclusão, vamos escolher um nome que tem a ver com a origem do whisky, que é a Escócia, né? Sim. Mas que tem tudo a ver com Minas Gerais. Aí a gente chegou no nome Glenamara, que significa vales ao lado do mar. Aí já falei com vários amigos, eles falaram, mas o Minas Gerais não tem mar. Eu falei, eu estou aqui desde 1988. E uma das primeiras coisas que eu falei também, aí minha esposa mostrou de um ponto alto, ela falou, olha aqui, o mar de montanhas. Então tem um mar sim, e tem muitos vales. Então em gaélico escocês, Glenamara são os vales e as montanhas dentro do whisky. Glen é vale, né? E não, é Namara do mar, né? Perto do mar, né? Muito legal. Me veio uma frase até que a vida é passar pelos vales e subir montanhas, Isso né? aí. Essa oscilação, né? E vocês trouxeram esse conceito de mineridade, porque essa identidade mineira, a gente gosta de falar realmente. Minas não tem mar, mas tem bar, que o uísque aí, que é um lugar que vocês frequentaram muito, né? Seja o bar em casa, né? Porque bar também, para mim, não é só o espaço físico, né? Bar é estar com os amigos tomando né? Você cria o seu bar como programa. Mas é bonito trazer essa mineridade para o uísque. E tem uma pergunta, Bruno, que às vezes as pessoas nos fazem, né? Por que vocês escolheram um nome em gaélico, né? Sim. Bem diferente de um nome de um produto brasileiro? E a resposta é que os uísques escoceses são conhecidos por ser de alta gama, são uísques muito bons. E aqui se produz uísques muito bons também. Então a gente quis, também com o nome, unir as duas coisas, alguma coisa produzida aqui com alta qualidade, mas que também tivesse um nome ou sobrenome escocês. Fizeram um marketing bom, né? Que aí o cara vê a garrafa,
Primeiro, ele nem imagina que é do Brasil, né? É por aí. Muito menos mineiro, né? Aí, na hora que ele bebe e vai a fundo, ele... Nossa, é incrível. Esse whisky é muito mas bom. uma ideia que o Lothar sempre teve também era de levar também esse whisky para a Alemanha. Ele está levando para a Alemanha. Sim. Então ele não vai ser comercializado só aqui no Brasil, né, Lothar? Exatamente. Vai levar para lá também. Hoje o Lothar mora nos 2 países, né? Fica nas montanhas de lá e daqui. A Alemanha, na minha região, não tem muita montanha, não. Os vales de lá e as montanhas daqui. Mas, como eu vou, no mínimo, 2, 3 vezes por ano à Escócia, lá tem as montanhas. Nossa. Muito lindo. Muito bom, né? E tem um artista, né, que fez aí o Miguel Gontijo, né, que desenvolveu essa identidade visual. Pois é, nesse contexto da gente querer unir Minas e a Escócia, né, através do uísque e tal, a gente pensou o seguinte, poxa, para o uísque realmente ficar assim, consistente, falta uma caixa, uma arte. Que já é o padrão do uísque. Né? Exatamente. Então, aí a gente pensou assim, poxa vida, o legal seria se tivesse um artista mineiro, né, da região aqui, que pudesse, se dispusesse a fazer uma arte específica para o Glenamara, que vinculasse, né, a Escócia com Minas. Perfeito. E o Miguel é conhecido dos nossos amigos e tal, a gente já participou de exposições de arte dele, o Lothar o conhece. A gente procurou o Miguel e ele se dispôs imediatamente a fazer, gostou da ideia, entendeu? Tomou um uísque, né? Tomou um uísque conosco, gostou da ideia e falou assim, não, vamos fazer sim. E aí ele fez esse desenho, né, essa obra, né, de arte, que são os gladiadores, ou os guerreiros, né? Guerreiros escoceses, né? Mostrando a força do povo de lá e de cá também. Foi um trabalho bem em família, porque eu tenho o Miguel Gontijo que criou a arte. E a filha dele, a Clara, é que fez a diagramação tanto para o rótulo quanto para a caixa. E ela colocou no fundo aí também, que você mostrou aí, as montanhas. As montanhas, né? eu estava vendo aqui. Etc. E um negócio que a gente tem que destacar, né? O nome Lothar significa guerreiro, né? Se eu não me engano, não é isso? Em germânico, né? Significa guerreiro. Então tem toda uma conexão. Toda conexão. Não foi nada por acaso, né? O guerreiro dos maltes. Essa é a tradução mesmo. E é importante falar também sobre o malte, né? Que não é... nem todos sabem, né? Como é que é esse processo, né? Da produção do uísque. Como é que nasce? Exatamente. Acho que o nosso embaixador é a melhor pessoa. Que é bem diferente de cachaça. O Lothar e o Rodrigo ficaram conhecendo a Lamas há muito tempo atrás. Quando a gente trabalhava, 8 anos. Foi quando o Lothar começou a falar de uísque. Engraçado que desde aquela época, Lothar, você já dava algumas opiniões de alguns uísques que depois acabaram se concretizando, né, da Lamas. E como o Rodrigo já bem falou, a Lamas ela ganhou muito prêmio. Ela hoje é uma destilaria mineira, reconhecidamente premiada e citada na Bíblia do uísque, na Whisky Bible, como uísques de top de linha. Né? Alta gama. Nós temos notas nessa Bíblia do uísque, Bruno, que é muito legal, que colocam os nossos uísques na categoria Superstar, que são as grandes marcas que tem. Né? Então, um uísque produzido em Minas, está num patamar muito bom. Então, o que a gente resolveu fazer para a concepção desse uísque? Era pegar um pouco de uma cevada chamada turfada, que é característica lá da Escócia, dá um gosto de fumaça, de bacon, provolone, com a cevada natural maltada, ou seja, é um single malt, né? E nessa proporção a gente coloca num barril de carvalho americano e depois finalizar no barril de carvalho americano ex-moscatel. Foi essa que foi a percepção que o Lothar queria, algo defumado, mas também adocicado. E essa característica, a Lamas conseguiu fazer assim, um troço que é fora do sério, assim, um troço
fora extraordinário. Não, é incrível, né? Primeiro é um malte turfado, né? Que tem essa característica defumada. Uhum. Isso é feito de forma artificial? Não, Como é? esse é importado. Esse malte turfado, ele é importado, né? Nós importamos da Bélgica. E o malte natural a gente também importa. E misturando, fazendo a composição. A partir dessa composição, você gera o uísque. Destila os dois. Destila, Aham. né? Faz o malte, o processo todo, a malteação. Depois você faz o mosto e depois você destila. No destilado, depois você leva para o barril. Aí primeiro foi o carvalho americano ex-bourbon. E depois pega um tempo lá e depois transfere para um carvalho americano ex-vinho moscatel, Uhum. que é um vinho adocicado. E aí você consegue essa característica. Que aí a madeira transfere pro whisky, né? Uhum. O paladar. E ficou muito suave. E com uma característica importante que ele tem 45% de álcool. E a gente não percebe que ele tem essa Não. porcentagem. Realmente. Né? Acho que é Muito sutil. muito sutil. E essa questão da turfa, como que é esse processo? Para quem não sabe, assim. Esse processo é simples. Primeiro, o pessoal tem que entender o que é malte. Muita gente não sabe o que é o malte. Sim. Então, o malte é o grão no início da germinação. Uhum. Então, no caso, quando a gente fala um whisky single malt, é o estilo escocês, significa que utilizou cevada. Né? A cevada você coloca num pote de água, espera ela inchar, na hora que está no início da germinação, você tira e seca ela. E aí você tem dois processos para secar. Ou seca ao ar livre, ou seca num defumador, usando uma fumaça. E aí, na Escócia, é tradição eles usarem a tufa, que são terrosos, né? É um material que está entre o carvão e o vegetal. Entre o vegetal e o carvão está em processo de carbonização. Mas ele tem poder calorífero. Então, isso tem muito nas terras, lá, principalmente numa região chamada Islay, lá na Escócia. Então, eles tiram isso da terra e colocam fogo naquilo para secar a cevada. Seria a um maltada. mineral, então, que eles... Não mineral. É um orgânico, né? Porque Entendi. pega fogo, né? Sim. Um orgânico, Ele fica defumado, mas com a tufa. com a tufa. É. A Lamas, ela Interessante. inovou no mundo, mas porque aqui em Minas a gente não tem tufa. Até temos, não sei se você sabia, mas na Serra do Cipó existe tufa. Né? Oh. Mas não tem as mesmas características da tufa, né, da Escócia. Sabará também tem. Mas dá para fazer então também, né? Pode vir coisa diferente aí no futuro. Então, né? eu acho que vai surgir mais... pode ser. quem mais sabe, um, né? Quem sabe com a tufa versão brasileira, 2, né? Santa Catarina Sim. também, né? E traz esse terroir, né? Tem. Traz esse sabor. Agora, e é diferente dessa tufa escocesa Sim. já tradicional, né? Então a gente tem aqui no Brasil, mas é Bom. completamente diferente. Mas enquanto a gente não tem, a Lamas já fez alguns uísques defumando a cevada com eucalipto, com madeira de eucalipto. Ah, tá. Então Então, dá para fazer esse um processo. outro programa. Exatamente. É um outro produto, É né? um Fica outro diferente. Aí vai dar mais frescor, né? Por causa do eucalipto. Fica mais defumado, realmente. Não fica... Fica mais defumado. Fica mais madeira. Mais assim. churrasco. Mais churrasco. É. Aí fica mais a cara do Brasil, né? A cara da defumação de charcutaria, né? Linguiça, né? Por aí. exatamente. Fogão de por aí. lenha, né? Exatamente. Muito legal. Esse aqui ficou bem suave a defumação, né? Sim. Que era a nossa intenção. Que era a Chegou nossa bem, intenção. bem no ponto. Quando você bebe os whiskies escoceses feito com a cevada só turfada, só secada em fogo de turfa, como Talisker, Laphroaig, Bowmore, né? Você já cheira de longe o cheiro de churrasco, né? Dá um cheiro bem forte, bem intenso. E um pouquinho desse cheiro a gente também queria dentro do nosso Glenamara. Bom. Ele ficou muito complexo, né? Na boca, assim, no aroma e na boca. Então vamos fazer mais um brinde aqui. Com certeza. O uísque é uma amizade, né? Tudo nasceu pela amizade. Exatamente. Saúde. A pergunta é: algo mais turfado, né? Sutil, mas você que é o especialista, né? O colecionador, o curador de uísque, me fala
faz um pouco dessa análise sensorial, né? Uhum. O que você pode me dizer? Dizer para mim e para quem é apreciador de um bom whisky e também quem não conhece. Porque quem não conhece, o bom vendedor, né? Ele provoca o desejo, né? E aqui a gente está saboreando um produto mineiro, né, de alto nível, né, reconhecido pela a Lamas, né, internacionalmente aí tem na Bíblia do whisky um patamar elevado. Mas o que o Lota pode me dizer, não só o Lota, né, mas todos, desse whisky, assim, as características sensoriais? Bom, quando dá o primeiro cheiro no whisky, você vai notar um pouquinho da turfa, né? De fumaça, churrasco, mas não demais. Sim. Isso que a gente queria, bem Equilibrado. light, né? Bem equilibrado. Verdade. O whisky ficou primeira estadia dele foi como todos os bons whiskies malt, passou em barris de carvalho americano, carvalho branco americano, que já foram usados na produção de bourbon. Por que isso e como isso, né? Por que bourbon? Muito interessante, porque o bourbon, para poder ser chamado bourbon nos Estados Unidos, ele também é produzido em barris de carvalho branco, mas o barril pode ser utilizado uma vez só. Por isso, tem muitos e muitos barris de bourbon utilizados que não teriam uso mais. Sim. Né? Então, eles exportam especialmente para a Escócia, mas também para quem produz whisky, utiliza para a primeira estadia do whisky, utiliza esses barris de ex-bourbon. Esses barris trazem um certo gosto que é gosto de vamos dizer, uma madeira, né? Você conhece as árvores de carvalho, né? Fortes, Sim. madeira dura, boa. E um pouquinho desse gosto já entra em todos os malt whiskies, né? Dá uma certa amargura também. Verdade. Me traz um dulçor também. Dulçor? O dulçor talvez seja mais por conta do ex-bourbon, né? Mas um pouquinho só um dulçor, pouquinho, é verdade. Ainda mais que o bourbon produzido nesses barris é feito de milho. De milho. Exatamente. E aí vem já o doce do milho. Do milho. Mas a gente queria um doce diferente, né? Um doce de vinho, um doce de um vinho doce não muito demais, não aqueles vinhos doces aí que você compra por R$10 no Verde Mar. Né? É um vinho bom de sobremesa, doce, e tem um moscatel. Sim. Que é produzido também em barris, e a Lamas conseguiu esses barris de moscatel, ex-moscatel, para a segunda estadia também no nosso whisky, né? Eu tenho a impressão que você consegue sentir um perfume dessa segunda estadia também. Um pouco mais doce, um pouco mais Verdade. de uva. Isso é interessante porque cada pessoa tem o seu sensorial também, né? Agora, algumas coisas são bem... O olfato da tufa, com certeza todo mundo Não, percebe. é incrível, porque vem um defumado, assim. Né? O adocicado vem também. Agora, no meu caso, eu lembro muito um pouquinho de caramelo também, um pouquinho de baunilha. Coisa assim, esse doce, né, me traz um pouquinho disso também. E isso é interessante, por isso que essa reunião para escolher esse whisky foi demorada e foi alegre.
porque É, esse é um tem que trabalho... ter muita alegria. E esse é um trabalho que eu tenho que realçar aqui da Lamas. Porque esse whisky, ele não tem o nome Lamas. Ele é um whisky terceirizado pela Lamas para o Lothar. Sim. Né? Então, esse é um serviço que a Lamas faz também. Eu, como embaixador da Lamas, tenho que deixar isso claro. Que é um serviço que a Lamas faz. Então, algumas pessoas querem fazer whiskies personalizados e vai dar todo esse trabalho de desenvolvimento. Que não é simples, né? Não é Sim. É um trabalho de degustação até chegar no ponto que o cliente queria, nesse caso o Lothar queria. E é uma arte, né? Porque você vai ali... E nesse caso específico, né, você vê essas características de dois barris diferentes, né, de ter um percentual turfado e tal. Isso foi muito porque cada tipo de uísque, só turfado, ele é gostoso para quem, né, curte essa questão, mas às vezes é muito forte. A mesma coisa um uísque que só passa por um barril, ele fica mais forte no que o Lothar explicou, da força do carvalho e tudo mais. E aí a gente, nessa composição que a gente foi fazendo, ou fez, né, ela traz, na nossa percepção, o melhor de cada tipo de uísque. Um pouco turfado, mas o suficiente para te dar essa percepção que você sentiu aqui. Sim. Esses dois barris diferentes, um que traz o perfume do licor, né, do moscatel, o primeiro que traz a solidez. Então, isso foi uma composição para a gente chegar naquele uísque o mais equilibrado possível dentro do nosso paladar. Não, e aí a gente subiu um pouco o teor alcoólico também, né, para que ele tivesse ainda mais robustez. E erraram bastante até chegar? Como é que foi assim o processo? A gente não pode dizer que foi erro, a gente saiu muito alegre. Né? Foi um acerto divertido. Mas experimentando bem. A gente experimenta muito, mas na verdade não é erro, você foi construindo. Né? Eu tenho as suas garrafas de amor. E qual o tempo disso, assim, para poder chegar? Em termos de produção de uísque, um uísque desse, lógico, a Lamas já usamos alguns uísques que já estão envelhecendo na Lamas há bastante tempo. Então, o uísque, ao total, deve ter ficado em torno de 8 anos, mais ou menos, né? Ao total. Mas em termos do Lothar pedir, e como já eram produtos que a Lamas já tinha, foi o quê? 6 meses? 6 meses. Porque já eram produtos que a Lamas tinha. Então, a gente não queria esperar os 8 anos para ter claro, o nosso whisky. Então foi feito o blend ali de... Exatamente. Não é blend. Não. Porque o blended whisky é uma coisa totalmente diferente. Foi feita a mistura, então... Mas lá é um single malt. Entendi. Que é produzido numa única destilaria com cevada maltada. O Lothar está certo. Mas o tempo que vocês gastaram ali para chegar no produto ali? A degustação em si, a gente não fez uma só, fez mais de uma. A primeira e a segunda, talvez, a gente focou em tentar descobrir, testando vários uísques, o que a gente queria, né? Exatamente aonde, que paladar que a gente queria ter. Aí, uma grande discussão sobre turfado ou não turfado, se colocava ele mais forte nisso ou mais fraco naquilo, a gente conduziu a conversa por aí, até a gente chegar nesse equilíbrio que no final chegou aqui. Depois teve a segunda degustação, aí a gente já fez lá na Lamas, e olhando todos os produtos que existiam, todas as possibilidades, né, como que a gente faria para fazer com que aquelas matérias-primas a gente pudesse transformar naquilo que a gente queria como produto final. Então foram duas grandes etapas. A primeira, onde eu quero chegar, né? Qual que é o desenho do uísque, ou olfato, paladar do uísque que eu quero ter, e depois, com os ingredientes que estavam disponíveis, como é que a gente chegava até ele. Nesse segundo foi muito... Os dois foram muito divertidos, né? Mas esse foi bastante porque a gente testou praticamente a gama inteira da Lamas, que é enorme. Uma característica dessa composição de aromas e sabores é quando você bebe ele, você sente
as aromas diferentes Uhum. em muitos lugares da sua boca, né? Na ponta da língua, o turfado, atrás na garganta o turfado, acidez e doçura é mais aqui nesse lado, né? Então ele te dá uma explosão aromática na sua boca. Uma coisa que você não sente assim é o álcool, apesar de 45%. Verdade. Né? Você Eu sente, tô bebendo com com todos os seus tranquilamente. sensos, né? Aham. Os aromas todos, né? É isso que a gente queria também. E o whisky, ele tem uma característica, né, que ele é um whisky para uma boa prosa, entendeu? Você vai, né, molhando a boca, conversando e tal, o tempo voa. Voa. E tem um negócio, não sei se vocês notaram também, né? É É o só, retrogosto. ele me dá vontade de comer um queijo, sabe? Ele me puxa para um queijo. Por isso é mineiro, né? Eu senti falta aqui de um queijo. Né? Então, assim, vocês conseguiram chegar na mineiridade. Vou arrumar um queijo aí, produção. Mas, e se for... Se alguém perguntar, mas quantos anos, né? Porque geralmente as pessoas perguntam, né? Isso. Qual que seria a resposta? Acho que o Marcos falou, entre 6 e 8 anos que ele levou para Para chegar ficar aqui. pronto é mais ou menos isso aí, em torno de 8 anos esse daí. Por quê? E aí tem um negócio que eu gostaria de aproveitar esse momento até para explicar para o pessoal um pouco. Muita gente pergunta isso, quantos anos tem? 8 anos, 4 anos, 12 anos? E isso é um negócio que foi um pouco colocado, né, para a gente como cultura. E a legislação mesmo, na Escócia, para ser um uísque, são 3 anos. 3 anos Aqui, é um dia. Em um dia. Aqui? Na Escócia. Aqui no Brasil são 2 anos e um dia. Por que isso? Né? Por que essa diferença? A primeira coisa, quando a gente dá palestra sobre o uísque e tal, o pessoal acha que é o jeitinho brasileiro. Não tem nada a ver, isso simplesmente é ciência mesmo. Né? Porque o nosso país, ele é diferente em condições de temperatura, de clima, diferente dos países do norte da Europa. Então, aqui é um país tropical e ora as variações de temperatura. Então, a madeira dilata e contrai mais vezes, por exemplo. Então, aqui no nosso país, existe uma tendência de maturar mais rápido do que lá na Escócia. Existem estudos disso daí que comprovam isso. E outra coisa, se eu usar barris de tamanhos diferentes, seja um barril pequenininho, um barril grande, possivelmente o barril pequenininho ele vai maturar muito mais rápido do que o barril grandão, porque você tem uma superfície de contato muito maior no barril pequeno. Entendi. Então, esse negócio da idade, ele é muito relativo, extremamente relativo. Tanto que o uísque americano é o uísque também, só que é feito de milho, são raros os uísques que colocam idade. Ah, tá. Você já reparou isso? Depois você vai no supermercado, vê os uísques lá americanos, qual é que tem 4, 8, 12 anos, etc. A grande maioria não tem. E é o uísque também. Esse daí, então, vem muito da Escócia, né? Essa questão do tempo, ela é muito legal para você usar para comparar o mesmo uísque. Sim. Você tem o mesmo uísque que ficou 6 anos, 8 anos, 12 anos, 20 anos. Com certeza, se ele está nas mesmas condições, o barril do mesmo tamanho e tudo mais, aquele que ficou mais tempo, ele vai absorver melhor as propriedades da madeira e tudo mais. Ele vai ficar provavelmente melhor do que o que é mais novo. Mas quando você compara whiskies diferentes, fabricados com né, processos locais diferentes, essa comparação perde sentido. E uma outra coisa é o seguinte, esse conceito de tempo de armazenagem e tudo mais, foi muito também uma questão de oferta e demanda. Entendi. Em um determinado momento da história, né, havia muito mais uísque sendo ofertado do que gente bebendo uísque. Então você tinha que diferenciar os produtos. Esse produto que ficou mais tempo armazenado, ele tem uma qualidade maior, eu consigo vender um pouco mais caro. Verdade. Entendeu? Então, e aí isso criou esse conceito. Aí vale até a pena. O Lothar já foi, mas muita gente não teve a oportunidade de ir em museus de uísque. Lá em Edimburgo, na Escócia, que inclusive era um museu que pertencia a um brasileiro, né?
E aqui no Brasil tem a Catedral do Uísque, lá em São Paulo, em Itatiba. Catedral do Uísque. Ele quase um montou culto, né? Uma religião. É um culto, ele montou lá. Faz até um batismo, né? Jogam uma tacinha. Exatamente. Tem lá no altar. Tem que beber o 10º. Né? É isso. E aí você vê os rótulos. E esse negócio da idade aparece muito depois da Segunda Guerra Mundial. É isso aí. Ah, então tem uma Entendeu? história Tem uma mais história meio profunda. comercial nisso daí, É. sabe? Aqui no Brasil, os uísques da Lamas, premiadíssimos, com características superstar, passando no barril usado, lá dos Estados Unidos, que a gente compra, né? Ex-Bourbon, Uhum. eles ficam entre 4 anos e meio a 6 anos e meio. A finalização, ela vai variar de 6 meses a 2 anos e meio, dependendo da condição do barril. Nossa. Se é um barril mais usado, menos usado, etc, etc. Então, e depende da madeira Que você Entendeu? quer finalizar. que você quer finalizar. E o uísque também é uma coisa mais pessoal, né? Não quer dizer que É. mais tempo de maturação vai ser melhor. Vai levar o paladar que você mais gosta, né? É. Do whisky. Para mim pode ser bom de 4, mas para você não, de 6, né? É. Varia do tipo, né? Você gosta mais amadeirado, menos amadeirado? Sim. Depende. Então também é um mito falar 10 anos, né? E para pensar, tem um negócio até importante, viu, ô Bruno? Ah, Eu tô com a madeira lá, uma madeira, seja carvalho, um burano, Uhum. seja o que for. Eu cortei aquela árvore, fiz o barril, novinho. Eu coloco um uísque ali dentro, aquela madeira tá cheia de composto de madeira, né? Então o uísque vai pegar rapidamente. Se eu uso esse mesmo barril e coloco, engarrafei esse daqui, coloco outro uísque ali dentro daquele mesmo barril, ele vai gastar um pouco mais de tempo para eu chegar naquele mesmo sabor. Concorda? verdade. Sim. Isso é natural. Já extraiu muito. Já vai extraindo. Aham. Então, esses uísques que a gente fala que tem 25 anos, 20 anos, alguma coisa desse tipo, normalmente eles deveriam ser muito claros, porque já são barris muito usados. Né? Agora, é isso aí. Agora, assim, para o público, né, que está assistindo e quiser entender ou classificar os uísques que eles estão tomando, bebendo, eu recomendo usar a Bíblia do Uísque. Lá, todos os uísques que Principalmente na catedral, né? tem... Eu vou na catedral ler a Bíblia. Exatamente. Esse livro, ele é uma pessoa, né, uma referência, é um especialista em uísque, Uhum. que ele prova e classifica os uísques de acordo com os critérios adequados, né? Uhum. E aí ele diz, ó, esse uísque aqui tem 86 pontos, 94 pontos. E aí fica fácil de você entender que tem uísques que têm 12 anos, 18 anos, não são tão bons quanto alguns que não tem nem data. Entendi. Porque ele está usando os mesmos critérios para comparar. Exatamente. E também Muito importante isso. Quando a gente fala de um whisky assim, feito com carinho, feito à mão, é completamente outra coisa do que um whisky de massa Sim. que eu compro no supermercado, que sim. todo mundo conhece, todo free shop do planeta tem esses whiskies, né? Esse aí, whisky eu nem chego perto. Né? E a Lamas produz realmente um whisky de altíssima qualidade. Tem 2 indicadores de qualidade também que whisky de massa não tem. O primeiro indicador é a cor natural. Uhum. Né? É Esse verdade. aqui é a cor do whisky como ele saiu do barril na destilaria. Né? Quando eu faço um blend, quer dizer, eu pego vários whiskies, várias idades, de massa de muitas destilarias, e mistura, até eu tenho cada ano, cada década, o mesmo gosto do whisky. Mas a cor pode ser diferente. O que os produtores de whisky de massa fazem, eles colocam corante. É de caramelo, corante e caramelo para chegar à mesma cor. Né? Esse whisky não tem isso. E tem uma outra coisa, que é uma filtragem a frio também, que é um processo, para mim, ele só tira aromas do whisky. Né? Filtragem a frio é feito pelos produtores de blend, para que o whisky, quando você joga ele no gelo,
que já é um pecado para mim. Whisky com gelo não combina. Tá na Bíblia do whisky, né? Tem uns 10 mandamentos na Bíblia. 10 mandamentos. Né? Whisky bom não tem não gelo, né? Gelo é pecado. Pecado mortal, né? Um dos pecados mortais. Tá vendo aí, gente? Ó. E se eu coloco o whisky nessa aí, eu vou ver que partes dos aromas começam a cristalizar um pouquinho e o whisky fica turvo. Ah. Né? E o bebedor de whisky em massa, quando ele enxergaria uma coisa que fica turva, ele não gosta, né? Ele não sabe, não gosta e está estragado. Né? Entendi. Então, essas duas características, não filtrado a frio e sem coragem, são super importantes. Né? E os whiskies, bons whiskies single malt de qualidade, tem. Aí você vai na Epístola, primeira carta de Lota, capítulo 1, versículo 2, tá lá, né? É um crime, um pecado. E a gente vai falar agora da catedral. A gente tem aqui o arcebispo, né? Não, tá bom. Metropolitano. Dom Lota. Dom Lota. Dom Lota, né? Um brinde aí ao Dom Lota e seus ministros, né? Porque a gente está com a Bíblia aqui, né? A Bíblia do Whisky, tá, gente? Todo respeito aí Porque Bíblia é uma enciclopédia, né? São vários livros, né? Não é zombando da religião, mas a gente vai falar aqui de um assunto bem interessante, né? Isso. Sobre a pontuação que o whisky da Lamas tem, né? E antes, só um minutinho aqui, que o Lota, Vossa Eminência, né? Dom Lota, né? Da catedral, ele mostrou aqui a arte, né? Uma das artes do que inspirou Miguel. Do Miguel Gontijo. Que é o artista, né? O Miguel Gontijo aqui, que é o artista da igreja, né? Do Lota, mas muito legal. Aqui a gente vê que tem arte, né? Tem história, tem cultura. É o nosso Michelangelo. O Michelangelo. Miguel Ângelo. A Capela Mineira, né? Miguel Ângelo. E com a palavra aqui, o nosso presbítero vai recitar um versículo aí. A gente estava citando que uma referência importante para quando você quiser avaliar whiskies, né? Uhum. Para entender se ele vale aquele preço que você está pagando, essa Bíblia que é chamada Whisky Bible, né? Que é a Bíblia de whisky, que é escrita pelo Jim Murray. Aqui, o que ele faz? Ele é escocês? Eu não sei dizer. Inglês. Uhum. O que ele faz aqui? Ele avalia, com os mesmos critérios, todos os whiskies que ele recebe lá, que são enviados para lá. Então, as principais destilarias do mundo mandam whiskies para lá, para serem avaliados. A Lamas também fez isso, mandou os whiskies para lá. A avaliação é de 0 a 100, tá? Acima de 94, 95 são são whiskies fora de série, né? São superstars. Acima de 80 são whiskies muito bons que ele recomenda a compra. Os whiskies da Lamas, a menor nota é 86. A menor. A menor nota de todos que foram avaliados. E o whiskies que a gente estava falando de whiskies aged, né, que tem tempo que fica no barril, 12 anos, 20 anos. Os famosos, Os né? famosos e tal. O pessoal está acostumado. Eles têm notas menores do que a Lamas. E os preços são extremamente mais altos do que os preços que a Lamas pratica aqui no Brasil. E a Lamas está aqui em Minas, né? A Lamas está aqui em Minas, então é muito mais fácil. Ali. Então, é isso. Se você quiser fazer uma boa comparação justa, usa essa referência aqui, porque todos são avaliados com o mesmo critério. Só acrescentar um negocinho, Rodrigo. Legal. São duas referências. Esse cara é tão importante, Bruno, que ele é que falou, acho que foi em 2014, 2015, que o uísque japonês, por exemplo, era bom. E aí deu um boom de uísque japonês hoje no mundo, né? Então, a partir do... Então, ele é uma referência. Ele seria um Moisés, então. É o Moisés também. Deu os mandamentos, exatamente. Porque a gente teve lá na Escócia... Que viagem. E a Lamas, você sabe que talvez hoje seja a destilaria brasileira mais premiada internacionalmente aqui do nosso país, é a Lamas, eu acredito, hoje. E numa das visitas à Escócia, algumas destilarias nos indicaram mandar as amostras para o Jim Murray. E foi aí
que a gente resolveu mandar e tivemos essas notas boas, muito boas. Hoje a Lamas não deve nada a nenhuma destilaria escocesa, né? Não deve nada a nenhuma destilaria de outro mundo em termos de pontuação, segundo ele, e premiações em concursos reconhecidos. Acho que é por isso que o Lothar quis fazer e o Rodrigo fazer o uísque com a Lamas. E aí ficou o ponto que a gente queria chegar com esse uísque, né? Uhum. De uma destilaria premiada, de Minas Gerais, a gente buscar o paladar que a gente queria ter no uísque, paladar e o olfato que a gente queria ter no uísque e transformá-lo numa obra de arte com Miguel Gontijo. Lindo. Então aí ficou realmente uma peça de colecionador. E uma edição limitada. Super limitada. A gente fez 600 garrafas dessa edição e antes do lançamento a gente já tinha vendido quase a metade. E só vai Incrível. encontrar aqui no Brasil. E a metade vocês beberam, né? O que ficou a gente vai beber. Vocês já beberam. Não, mas incrível, assim, esse assunto da Bíblia aqui, né? Você citou o Japão, mas o mais importante é a gente reconhecer a qualidade do nosso produto brasileiro, mineiro, que tem uma pontuação acima de tantos outros uísques aí que as pessoas estão acostumadas, são bons, né? Mas eu vejo que falta esse conhecimento, né? Seria o patriotismo real, né? Exatamente. Olhar o melhor que a gente tem na nossa terra, né? Então, parabéns aí, né, ao arcebispo aí, o Lothar, ao Marcos e ao Rodrigo aí pelo trabalho, né? E em breve vai estar aqui, né? Vai estar aí, nós vamos colocar. Vai estar aqui, vai aumentar o cânon, né? Mais uma epístola aqui. Esse é o... É ele, é o Jim Murray. E ele está numa plantação de cevada, é isso? Deve ser de cevada. Acho que ele está de frente para um computador aqui tomando um uísque. Ah, tá. Esses são os efeitos do Glenamara. Gente, ó. Beba com moderação. Mais um brinde. Um brinde. Ficou ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigado, valeu. Beba com moderação. Valeu. A gente vai brindar agora, mas o bar é tão interessante que ele já mudou aqui, né? Já mudou. Já mudou o cenário. Agora a gente tem a queridíssima Adriana, companheira e esposa do Marcos. Quantos anos de casados? Ele não me pergunta pra mim não, porque eu sempre erro e negócio de... 36. Tem filhos, né? Sim. Tem filhos, parabéns. E mudou o bar, mas a história ela continua aqui. Continua. Agora o foco está na Ambix, né? A Ambix, que é essa loja que vocês vão explicar aí para o público, né? O conceito, o nome e o que vocês, qual é o serviço que vocês prestam aí para esses apaixonados pela mineridade em garrafas, né? Bom, Ambix, é legal o nome, porque Ambix significa alambique em grego, tá? Por que a gente escolheu esse nome? É porque existe uma disputa, quem que foi o primeiro a destilar? Foram os gregos ou foram os persas? Mas aí, pela literatura que a gente encontrou, nós optamos a ficar com essa opção grega. E a Ambix, ela surgiu para vender e comercializar uma destilaria mineira que é a Lamas, que estava começando, ninguém conhecia. E ela começou, Bruno, de um jeito muito legal, porque a gente ficava lá chamando os clientes, né, venha experimentar um uísque mineiro, venha conhecer um uísque brasileiro. As pessoas não acreditavam. Era um troço maluco demais. É assim, a nossa cultura, né? A gente não acredita que a gente faz coisas boas. Verdade. E a Lamas, hoje, é a destilaria brasileira talvez mais premiada no exterior. Então, por exemplo, os uísques, tipo esses aqui, é um uísque que ganhou o World Whisky Awards, ganhou medalha de ouro e, além disso, foi eleito o melhor da categoria especial dele, um uísque com 54% de álcool, né? Um single malt fora de série, né? Defumado, né? Com eucalipto. Esse tem o eucalipto. Esse então. Tem o eucalipto, diferente daquele que nós vimos. Nota de 95,5 na Bíblia. 95,5. É o mais... É a maior pontuação da Lamas até o momento. Olha aí, gente, o uísque brasileiro tá lá na Bíblia, né? Bíblia. No capítulo do Dom Lothar, né? Dom Lothar. Aí é do Dom Márcio. Dom Márcio. Dom Márcio. Isso.
E o legal que esse daí, por exemplo, o pessoal tem uma referência do que é essa nota. 95,5 é a maior nota da Macallan, que é considerado talvez o mais tradicional dos uísques, né? Nessa mesma Bíblia do uísque. Então, Minas está fazendo isso com o mesmo nível de pontuação da Macallan. Inclusive, a média de notas da Lamas é superior a várias destilarias famosíssimas aí no mundo. Olha, ele está falando de Brasil. E elas, a própria Macallan. Perfeito. Então, assim, a gente está se tornando referência. Mas aí foi legal, justamente por causa disso a gente começou a Lamas ganhando esses prêmios. Então a loja Ambiques, por estar no Mercado Central, que o Mercado Central também é um ponto de referência da mineiridade, né? Por isso que a gente está lá. Então a loja Ambiques, que foi fundada para comercializar os produtos Lamas, começou a ser uma referência hoje no Mercado Central. E a Lamas começou a ver outros produtos, porque a Ambiques teve que comercializar outros produtos, né, Adriana? Porque só o uísque, comercialmente, assim, ainda mais um uísque brasileiro, desconhecido, o pessoal era meio receioso. E aí, Adriana, acabou desenvolvendo também outros produtos, né? Sim, a gente viu a necessidade de buscar outros produtos, dentre eles licores, né? E então a gente tem, por exemplo, o licor Cristal Brasil, o licor de Pequi, que é um licor que faz muito sucesso, o licor de doce de leite Viçosa. Tem duas coisas bem mineiras, Pequi, né, que eu amo, e o doce de leite Viçosa, que é referência no mundo. É um dos carros-chefes nosso da loja, né? E a gente viu a necessidade também de produzir dentro da Lamas, com a qualidade Lamas, alguns produtos com a marca Ambiques. Sim. Né? Que aqui a gente tem 2 exemplos dele, que é o Iapi, que é um whisky com café, né? Que já foi falado num programa anterior. Mas foi um drink, né, que vocês fizeram com a Jezebel. Sim, Jezebel. Isso. E a cachaça do mercado, que é uma cachaça carvalho americano em homenagem ao Mercado Central. Né? Então, a gente tem muitos turistas no Mercado Central que gostam muito de levar uma bebida de alta qualidade, uma cachaça que é bidestilada, como a referência da mineiridade, né, do Mercado Central. Né? Então, nós temos aqui também a cachaça Carvalho com Putumuju, uma madeira da própria Lamas, né? Que é uma madeira especial, que é uma madeira da Mata Atlântica, adocicada, incrível essa cachaça. E bem peculiar, né? Assim, Sim. Bem desconhecida, né? Putumuju. Putumuju. Essa daí tem uma história bem legal da Lamas Destilaria, que a Lamas ela fez um uísque em Putumuju, isso há alguns anos atrás, ia lançar o uísque aqui no Brasil, vinha um francês, comprou a produção toda, isso foi lançado na França, você acredita? Um uísque mineiro foi lançado na França. E passou 2 anos, a Lamas então lançou aqui no Brasil, fez 2.200 garrafas, vendeu em meia hora a produção toda para os clientes Lamas que compram online. O online é a principal forma de venda da Lamas Destilaria. Esses uísques são muito caros hoje, né? Esse uísque Putumuju. Depois disso, a Lamas resolveu lançar a cachaça. A cachaça Putumuju. Está sendo muito, muito sucesso. Que leva o nome da nossa bandeira, né? O nome da nossa bandeira. Liberta. E uma homenagem na garrafa ao velho Chico. Sim. Que é a bacia do Rio São Francisco, né? Que lindo. Cada uma das garrafas, dos sabores das cachaças, vai ter uma determinada área da bacia do Rio São Francisco. É muita arte, muita cultura a Ambiques, e a Ambiques está no Mercado Central, que é um lugar turístico. Então, Sim. Pessoas do Brasil inteiro. Exatamente. Hoje mesmo eu vi lá gente do Pará, né? O programa é atemporal, mas Atlético e Remo, então com certeza. tinha um pessoal do Pará lá e tem que conhecer essa cultura, esse projeto de vocês, porque não é só bebida, é história, é arte, é sabor, é mineiridade. E o uísque, principalmente o uísque da Lamas, que é referência no mundo inteiro, todo mundo encontra na Ambiques. Né? Ambiques hoje talvez seja a loja, talvez não, é a loja de melhor gama de produtos Lamas, né? Praticamente todos. E a Lamas vem crescendo muito, né? E a Ambiques vai crescendo junto com ela.
Então, por exemplo, essa garrafa que está aí na sua frente aí, esse licor é novo e já está fazendo um sucesso. É um licor de cacau. Whisky whisky. com cacau. Perfeito. E nós vamos experimentar também o de cappuccino, né? Depois aqui. A experiência do cacau já é interessante, né? Vasodilatador, né? nossa. Alegria, serotonina, com uísque. A Meu Lamas começou a expandir para os licores Não, também. muito bom. E todos com muito sucesso. Na loja, com muito sucesso. O primeiro, o licor de cappuccino, muito bom. E agora chegou esse novo, um lançamento da Lamas, que está fazendo muito, muito sucesso. O Cocoa Royale. Então ela tem se expandido também pelos licores e que está fazendo certeza. muito sucesso. Não? Geralmente licores de uísque, né? Uhum. Tem Que é a raro, base né? uísque. É raro. É raro, sim. não é difícil. A base whisky que faz muito sucesso. E o mais recente aqui, o lançamento da Lamas, que é o Sky Kush Ice. Tem uma latinha curiosa aqui, né? Tem umas folhas aqui. Explica. Chama atenção, né? Chama atenção as folhas, mas não é isso que vocês estão pensando, não. Então, é uma ice, né? É Aham. uma Vou bebida beber. mista Pode, que ó. é o whisky, limão e os terpenos que vão imitar os terpenos da cannabis. Mas não são os terpenos da cannabis. Não. Só para ficar claro aqui, tá? Por favor, não vai atrás de mim, não. Mas, na verdade, ainda que fossem, não tinha nenhum problema, porque os terpenos é só o aroma e o sabor. Ah, então fica claro que... Não tem THC, não tem canabidiol, né? Então não dá efeito psicoativo nenhum. É só mesmo o sabor e o aroma. É só o álcool mesmo que vai trazer. O que vai trazer é os 6% de álcool que ele tem, que é do uísque, né? E essa também é uma proposta diferente, porque a base dele, normalmente dessas bebidas RTD, é bem aromático, né? Esse daí. Eu ia falar uma coisa aqui, mas... Muito bom. Nu! Que lindo. O que acontece? Ele com um copinho de gelo assim, uma rodela de limão, assim, fica perfeito. Parabéns, viu? Trabalho... Ficou bem legal, né? Refrescante, herbal e cítrico. Está sendo lançado agora, já para o floral, carnaval, né? Floral. E é interessante, saiu na Forbes, né, esse conceito aqui de BH, mostrando os coquetéis, né, os drinks enlatados que... BH é referência hoje, né? Referência. Saiu na Forbes falando o novo Vale do Silício, né, das bebidas. Das bebidas. Sim. Muito bom. Parabéns. Trabalho isso é muito legal, que é um trabalho que a Lamas, esse produto que a Lamas desenvolveu, e para ser diferente do que está no mercado, né? No mercado todos assim já são bem conhecidas as marcas, né? São marcas muito legais também, mas a Lamas resolveu pegar isso daí para pegar um público também diferente, né? Um público mais jovem, trazer uma bebida diferente e com a base de uísque, que não é comum. Normalmente, para as bebidas enlatadas, ou é álcool de cereais, ou é vodka, ou é gin. Sim. E nesse caso, nós estamos entrando com uísque, né? Verdade. Eu assim, realmente, eu nunca tinha tomado um coquetel assim, né, um drink com uísque. Assim, enlatado não. Então, principalmente com essas folhas, né? Bem legal. Tem um de café também, que vocês falaram? Tem o de RTD? Não. É só esse aqui. É só esse? É só esse aqui. Tá. O café que a gente tem, no caso, é o Iapi. É o Iapi. O que tem, existe a garrafa de single malt Sky Kush, que é a base do Raros, que é um whisky que finaliza no barril de rum, ex-rum, né? E que foi acrescido dos terpenos também. Então, tem o single malt Sky Kush. Esse eu experimentei na loja, viu? Inclusive, qualquer um que quiser experimentar, degustar todas as bebidas, estão convidados, né? Isso. A loja Ambix... É só chegar e... Lá teve que fazer essa parte de degustação, de experimentação, para ser uma experiência diferente, né? Sim. Porque a gente queria fazer algo diferente naquela loja. E como a Lamas estava começando e a loja foi criada para os produtos Lamas, para a pessoa conhecer o produto Lamas, ele tem que experimentar, ele tem que vivenciar. Então, esse é o trabalho que a Adriana na faz verdade, a ida Ambix, ela é mais do que comprar uma bebida, né? Ela é uma experiência.
as pessoas chegam, elas têm a oportunidade de degustar os variados produtos que a Lamas vende, como os uísques, as cachaças, gin, rum, vodka, agora licores também. E o pessoal bem treinado para falar, para descrever os produtos, tal. Então as pessoas gostam, né? Se sentem acolhidas nesse ambiente e saem de lá maravilhadas de conhecer e ter essa experiência. Hospitalidade é a nossa. Isso é tão legal, né? referência. Hospitalidade mineira, né? Sim, Também. total. E isso a gente quer traduzir isso naquela loja, que é o espírito familiar, né? Verdade. Da Lamas, eu e a Adriane encampamos bem isso também. E foi muito legal que semana passada, olha que coisa interessante, o Mercado Central é enorme, né? Tem várias lojas. E o presidente do mercado me falou que a Ambix agora é uma das lojas âncora do Mercado Central, justamente devido a esse tratamento que a gente dá aos clientes, né? Perfeito. Então, um brinde aí a Ambix, vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Valeu. E a gente está aqui no período de carnaval e Belo Horizonte, referência no carnaval. E a Sky Ice Kush já está aí sendo distribuída, vendida e degustada no nosso carnaval. E a Adriana vai falar dessa bebida e desse projeto, né, que foi feito também para o carnaval, né? Sim. Essa é uma bebida desenvolvida pela Lamas, né? E está sendo comercializada por nós, pela Ambix. E tem feito muito sucesso lá na loja, a gente tem feito degustação e é uma latinha realmente, uma ice bem interessante. Está em todo carnaval aqui, em todos os blocos. Tá em todo... Infelizmente, a nossa produção não foi tão grande. Sim. Né? Mas assim, vários ambulantes já estão utilizando, alguns distribuidores já compraram. Vocês vão encontrar em ambulantes, vai ter aqui. E tem 2 blocos de carnaval que a gente resolveu apoiar. 2 blocos, então vamos falar. Que é o Divina Banda. Divina Banda. Do Rodrigo Borges, né? Que vai ser uma homenagem até ao Lô Borges, que faleceu ano passado agora. E também é o Açaí Guardiã, que é uma homenagem que eles fazem ao Djavan. Que a gente gosta muito, vai sair lá no bairro Concórdia. Açaí Guardiã com Kush. Com Kush. Sky Kush Ice. Muito bom, parabéns. Então a gente tem que estar no carnaval também. E a latinha ficou bonita, o desenho. E no próximo carnaval aí vai estar em todos os blocos. Certeza. Com certeza. Então, gente, quero agradecer vocês pela experiência aqui, convidar aos telespectadores aí, do pessoal do digital, a conhecerem a loja Ambix, a entrarem no site também. Sim. Né? Pode comprar online, pode degustar na loja. Com certeza. E aprecie o nosso cardápio de boas ideias. Um brinde, bom carnaval, boas festas. Um brinde. Beba com moderação. Valeu. Valeu.